pessoal! Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast Acessibilidade em Alta. Eu sou Gisele Ibe, apresentadora deste podcast. Vou iniciar me descrevendo, como de costume, para o nosso público que tem deficiência visual. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos escuros, hoje estão levemente presos, também são mechados em tons de loiro. Eu estou usando um óculos de grau, com armação dourada, alguns acessórios dourados também, pulseira, corrente no pescoço, brinco, com detalhes em pérola. Estou vestindo uma blusa regata preta, um casaquinho cardigan em animal print de oncinha, uma calça de oncinha também e um sapato preto. O nosso estúdio é o mesmo de sempre, atrás de mim, paredes pretas com uma fita de LED azul que envolve todo o nosso estúdio, uma mesa no tom de madeira claro, com algumas xícaras, celulares em cima da mesa, as garrafas de café, de água. Em cima da mesa também nós temos hoje, aqui agora nas minhas mãos, o símbolo do tema do nosso episódio, que é a bengala verde. Não é só uma bengala estilizada, não é uma muleta e não é a varinha do Harry Potter. É um acessório de acessibilidade que, inclusive, hoje, no dia da nossa gravação, é dia 5 de dezembro. Esse episódio está indo ao ar no dia 9 de dezembro e fica disponível para vocês aqui no YouTube, mas nós estamos gravando no dia 5 de dezembro, que historicamente é o Dia Nacional da Acessibilidade. Então, aqui à minha direita, a logo do G ao quadrado, porque hoje nós vamos gravar o quadro G ao quadrado. E aqui à minha direita temos Gisele Tesch. E aí, gente, tudo bem? Hoje eu vou começar então me descrevendo para vocês também. Tenho cabelos castanhos escuros com luzes, que nem a Gi, não basta a gente ter o mesmo nome, a gente também tem o mesmo estilo. A única diferença é que o meu cabelo é encaracolado. Eu tô de óculos, o mesmo óculos que eu uso, com tons de azulado, meio degradê. Tô com um batonzinho na boca. Estou com uma blusa verde, que eu vim temática pelo tema da bengala verde. Estou usando, inclusive, também o cordãozinho do meu tri, que é com a simbologia dos girassóis, que é para deficiência oculta. Aí quem nos ouve do outro lado do país ou do outro lado do mundo te pergunta, Gisele, o que é o tri? Ah, é verdade, é o nosso passaporte de ônibus aqui, né? Nosso isentinho. Vou Tá com o até cartão virar. das passagens no Exato, tô com pescoço. o cartão da passagem no pescoço por causa da fitinha de simbologia, né? Que daí eu já deixo tudo pendurado, tudo à mão, fica bem mais fácil. Tô com uma calça preta e um sapatinho preto. E hoje a gente tá com uma convidada muito especial, né, que eu vou deixar a Gi apresentar para vocês, a nossa convidada, a Cris. Meu sobrenome de Mazoni. Aqui à nossa frente, então, pessoal, estamos com a nossa convidada ilustríssima. Há muito Isso. tempo eu gostaria de entrevistá-la e hoje ela veio nos dar a honra de compartilhar a história e toda a experiência de vida. Ela que é bacharel em Direito, uma ativista do movimento das pessoas com deficiência, das mulheres cegas e com baixa visão, também servidora de carreira do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e nossa querida amiga e colega Cristina Mazui. Bem-vinda, Cris, ao nosso podcast. Eu vou pedir, por favor, que tu te apresente ao pessoal e também faça uma breve audiodescrição. Bom dia, Gisélias. Bom dia, G ao quadrado. Bom dia ao público que nos assiste. Muito obrigada e finalmente conseguimos fazer esse encontro, né, num dia bem significativo. Eu vou iniciar então fazendo a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos longos e lisos abaixo dos ombros, castanhos. Eu uso óculos de grau vermelho, estilizado, uso um batom rosa, visto uma blusa de manga comprida com fendas nas laterais dos braços, na cor preta. Assim como a Gisele, estou usando acessórios na cor dourada, brincos e corrente com pingente de coração, e um short saia na cor caramelo. Tá E gatíssima, como sempre. tênisinho branco que eu tô
aderindo ao tênis com vestido, com saia, com tudo. Mas Tu que fica uma sempre muito elegância, elegante, muito elegante. sempre no salto, né, Cris? Devido à tua profissão, enfim, ao teu estilo também, agora se permitindo migrar para o conforto. Eu hoje, especialmente, estou de salto, mas eu costumo andar muito de tênis, porque caminho e nós, mulheres com baixa visão que somos, hoje É. temos aqui 3 mulheres com baixa visão, então não é à toa, é justamente para que a gente possa trocar ideia e experiência sobre esse tema. Então, Cris, o que te traz aqui hoje é essa nossa vivência, né, nessa situação em lidar no dia a dia com a baixa visão e com essa condição de ser uma mulher com deficiência visual. Então, gostaria de pedir para que tu conte um pouco da tua história. A gente sempre começa aqui pela história dos nossos convidados. As pessoas gostam de conhecer quem são as pessoas que sentam e vêm aqui no Acessibilidade em Alta. Então, por que tu tem a deficiência visual? A deficiência visual vem decorrente de alguma questão e também a tua história profissional, de como tu iniciou nesse movimento. Perfeito. Bom, a história da deficiência visual me acompanha desde o nascimento, só que eu demorei alguns anos para saber que isso era uma deficiência visual. Por quê? Eu sou uma mulher de 50 anos, dizem as pessoas que eu aparento menos, eu acho isso Aparenta maravilhoso, menos, sim. mas eu tenho bastante orgulho da minha vivência, da minha idade, e lembro que quando eu fiz 40 anos eu estava na faculdade e tinha uns comentários assim, ai, mulheres não dizem idades, mas em que tempo isso? Né? Tem gente que Eu, tem se uma puder mentir para fragilidade. mais, eu minto para mais, que daí vão dizer, nossa, como tu tá bem, né? Pois Eu não é. daria para Cris 50 Eu nem já aqui nem estou nunca. fazendo agora em dezembro, agora no nosso mês, né, no dia que não dá para competir com Jesus Cristo, então vocês já sabem que a festa será antes, porque meu aniversário é dia 25, eu vou estar fazendo 51, uma boa idade, né, então, mas assim, eu não nasci sabendo que isso era uma deficiência visual, muito embora ela já estivesse comigo. Eu tenho glaucoma congênito e a minha mãe procurou, junto com os patrões dela, enfim, a época, imagina, anos 70, as tecnologias eram muito diferentes, a medicina era diferente, tudo era diferente, mas os chefes dela perceberam que aquele bebê colocava tudo que é objeto na frente do rosto, né? Até para tirar uma foto, o nenê puxava um travesseiro, puxava uma fraldinha, e a patroa da minha mãe, à época, né, uma família bem abastada aqui do Rio Grande do Sul, teve essa, talvez até por ter mais informação à época, teve essa percepção, opa, essa criança tem algum problema de visão. Imediatamente já me levaram para os médicos, enfim, foram feitas muitas cirurgias, a ficha que eu tenho lá no consultório do meu oftalmologista, que hoje já é idoso, mas é atuante, data dos meus 3 meses de idade, pensa, eu sou paciente do cara há 50 anos, Imagina. né? Agora ele já até me passou para uma outra oftalmologista que já fazia cirurgias junto com ele, então eu estou com uma médica um pouco mais moderna, vamos dizer assim, no sentido de esclarecer coisas que antigamente o médico talvez não dissesse, até porque era um outro tempo. Era um tabu também em relação a ter uma deficiência? Exatamente. A gente não se existia todo esse arcabouço de legislação, essas nomenclaturas, tudo que o movimento fez, né? Uhum. Tudo que a gente conquistou no mundo inteiro. Então, eu fui entender que era uma deficiência visual aos 17 anos, acreditem. Por quê? Eu ia toda a vida no médico, eu fazia cirurgias, tenho imagens, memórias dos corredores da Santa Casa, do cheiro do oxigênio das cirurgias, olha que memória louca, né? Mas eu comentei isso com ele até numa das últimas consultas, que eu lembrava dele me buscando para a sala de cirurgia, olha. Cris, eu fiz a minha primeira cirurgia também para correção do estrabismo, da visão, enfim, com 3 anos de idade. E eu me lembro de absolutamente Isso, tudo. do quarto. Tudo. Eu lembro do momento em que me anestesiaram, me sedaram para me anestesiar. O cheiro, né? eu lembro que a médica falou para mim, eu lembro o nome da médica, eu lembro de tudo. Tudo. Uhum. É impressionante como é marcante para criança isso, né? E aí, bom,
foi uma infância difícil, como eu acredito que vocês são mais jovens, mas também passaram por essas coisas, naquele tempo, os professores não terem ainda, bom, nem existia nem LDB 93, 94, muito menos toda a legislação da educação e tudo mais que tem depois. Então, assim, os professores não eram preparados, mas a minha professora da antiga escolinha Nossa Senhora do Monte Serrat, que é a professora Maria Tereza da Silveira, ali no bairro Bela Vista, ela teve uma sensibilidade, assim, tinha uma dedicação de ir até a minha classe, me chamar para o quadro. Ela sempre elogiou a minha caligrafia, que era muito forte, era um traço firme, e as minhas letras e números eram grandes. Era uma professora que tinha essa sensibilidade, ainda que naquele tempo não tivesse esse preparo. Então, ok, no início do primeiro grau eu tinha esse apoio no sentido de sensibilidade por ser uma escola menor. Quando Sim. da sexta série em diante, o bicho pegou. Porque aí tu vai para uma escola maior, naquele tempo de anos 80, isso não existia, como eu disse, não existia nem a nossa Constituição de 88, não existia uma série de leis que a gente tem, a própria LDB 93, 94, então nem existia. Sim. Que lá foi falado o primeiro artigo, assim, sobre aluno de inclusão e tudo mais. Então, eu passei muito trabalho na outra escola. Uma palavra que não existia naquele tempo era bullying, para vocês terem uma ideia, que eu tinha um colega cadeirante, gordinho, que era carregado todos os dias. Imagina se um cadeirante vai deixar hoje alguém carregar ele, né? Jamais. Então, ele era carregado. Então, assim, imagina a pessoa com baixa visão, que ainda não tinha esse entendimento. Eu tinha 11 anos, eu estava numa escola grande, e eu tinha, assim, tive uma péssima experiência nessa escola, porque até os professores, eu inclusive rodei nesse ano na escola, e eu era uma aluna, assim, até hoje eu acho que sou muito bem em português, em matemática, vamos falar de outro assunto, né? Um abraço para a Adilson. Eu pensei, a primeira pessoa que eu pensei foi no Adilson, aí a gente convida o Adilson para vir aqui, né? Eu não sei como é que isso aconteceu na minha vida, mas assim, a matemática não me pertence. Também não te compreendo, então, amiga. Eu me lembro muito do Adilson o tempo inteiro, quando falo em matemática. E foi péssima essa experiência, porque assim, a minha mãe teve um gasto absurdo com transporte escolar, porque eu não conseguia pegar o ônibus. Só o motorista do transporte escolar era um cara que tinha uma percepção sobre isso, né? Mas os professores, eles eram até abusivos, assim, sabe? Claro que sei. Ajudavam os alunos a rir da minha cara. Aham. Inclusive, tinha aluno que franzia, assim, a testa, porque... Eu só vou pedir para vocês me direcionar para onde que eu preciso olhar de vez em quando. Pode olhar para a gente, mas a câmera aqui também na minha mão, perfeito. enxerga? Enxerga. Aí. Tá. Só para não ficar Sim. além, assim, Sim. no plano astral, assim. Aprendi com a minha gata. Aí ela cava no plano astral. Então, assim, eu passei muito trabalho naquela escola, porque tinha uma aluna, assim, pra gente que tem baixa visão, a gente sabe que a gente franze a testa, que a gente Pra tentar fecha o olho, entender. porque em aham. algum lugar do nosso olho tem um buraquinho que Para dar o enxerga foco. um pouquinho Isso. mais, e para dar o foco, exatamente. Aquela forçadinha. Aquela forçadinha. Exatamente. Então, os alunos imitavam, a professora dava risada, era um inferno. Então, É triste. Nós tinha passamos por isso também. enxaqueca. Então, assim, até para essas novas gerações, porque podcast é uma coisa muito moderna, é uma coisa de novas gerações Sim. que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, não façam isso com ninguém, nem com cego, nem com baixa visão, nem com preto, com branco, com gordo, com amarelo, não interessa. A característica, cada pessoa tem suas características individuais e a gente tem que respeitar isso. Não interessa qual é a deficiência, se a pessoa não tem deficiência, mas tem uma outra característica, deixa a pessoa, tá? Eu já tive experiências, assim, de colega obeso, por exemplo, que ria junto, e aí quando todo mundo se virava, ele começava a chorar. Então, a gente passou por isso, passa, né? Passa menos agora, porque a gente é empoderada, a gente estudou, Sim. a gente foi à luta, a gente botou a bengala na rua, né? A gente é empoderada e agora tu fala sobre essa questão do colega que eu vou pegando os ganchos, né? Que ria junto durante as piadas, mas virava as costas e chorava. Isso acontece. E assim, hoje a gente já tem um nível de esclarecimento da nossa condição, da nossa deficiência, um empoderamento que nos permite rir
Claro. também dessa situação, que nos permite brincar e fazer piadas em determinados Sim, momentos. tropecei, Mas eu te levantei, fui de confesso novo. que atualmente também vivo nesse extremo de grupos que perceberam que eu tenho liberdade e empoderamento para rir da minha deficiência, para brincar, para falar, pô, parece que eu não enxergo. Essas coisas que a gente está sempre brincando, né? Eles ficam Mas apavorados, não, né? tem os que Entre ficam nós. apavorados, Isso. mas também tem os que já tomaram uma liberdade e passam fazendo piada. Aí fica Não, aí desgastante. enche o Sim. saco. Enche o saco, é É cansativo, uma porque forçação daí de não tem mais intimidade. graça. Eu já É. sou, Não tem mais graça, é muita piada o tempo todo, eu já aí sou já meio passa radical, do eu não gosto limite. mesmo, não É, interessa. Às vezes a piada não é nem com a minha condição, não interessa, não gosto. Sempre cortei, porque se criam estereótipos a nosso respeito e que não tem nada a ver, sabe? Sim. Então, assim, na continuidade aí dessa minha história, eu fui aprendendo, né, tropeçando, caindo pelas ruas do bairro Auxiliadora, levantando lá no Monte Serra, depois caindo em Cachoeirinha, caindo em bairros da É. Grande Porto Alegre. bairros da Grande Porto Alegre, mas assim, aqui no centro não vou nem comentar, né, pelo amor de Quando a Deus. gente estava no off conversando, a Cris me falou dessas questões das quedas. Ela disse: depois que eu comecei a usar bengala, diminuiu minhas quedas. E eu pensei assim: pô, então eu tô usando a bengala errada, porque eu ainda caio. Só que eu caio aqui no centro. E tu Aqui no, falando agora. mas eu até vou pontuar uma coisa aqui do Bah, centro, que assim, ó, a gente acaba pulando e voltando e sim, acho que dá para ser, porque esse é o barato do programa também, que vocês deixam a gente bastante à vontade. Então, só para não perder o gancho do centro, como eu passei a usar a bengala há pouco tempo, que a gente vai falar sobre isso e sobre o apoio e tudo sim, mais, sim. eu percebo assim, ó, ela tranca demais. Tranca, Então, assim, além das questões das lixeiras que dão no nosso rosto, né? sim. eh, esse calçamento, ele tem, além de não ter o piso tátil, que as pessoas não sabem, que para a gente que tem baixa visão, a gente não precisa andar com a bengala ali, mas ele sendo daquela cor diferente, que seja amarelo, seja preto, diferente da cor que é o chão, ele nos direciona muito bem. Sim, eu uso como guia, não em Isso, como cima, na guia. Tu lateral. vai caminhando ali numa Isso. boa. E tá aí o piso tátil, não sei cadê, né? Não tá. E as lajotas quadradas ásperas não ficaram legais. O resto tem paralelepípedo, o resto tem outras coisas que eu acho que devia ter sido E ela melhor. engancha e te puxa, né? Isso, ela Isso. E tranca ela te ali, tomba tu junto pode com ela. tropeçar. Isso. Então, eu acho que precisa ter um rejunte ali no meio, isso precisa ser conversado com as organizações de cegos, não só com as cegos, mas com todos. Nós estamos aqui com a presidente do conselho, né? Então, isso é uma coisa que precisa ser chamado, esse movimento, para as obras de planejamento. E não interessa qual é a cidade, Porto Alegre, São Paulo, Londres, não importa. Né? A gente quer saída para qualquer parte, né? Perfeito. A gente quer viajar, a gente quer vir para a nossa cidade, vir para o centro e não ficar tropeçando ou dando com a cara numa lixeira. Por mim, essas lixeiras elas tinham que ser retiradas. As lixeiras são muito perigosas e E não só esse para quem tem baixa visão, para cego, para todo mundo. Aquilo ali tu vira e tu dá com a cara num telhado ali. essa discussão ela já está bem avançada e a última instância foi um pedido de audiência com o prefeito da cidade, Ah, porque nós não tivemos o retorno efetivo do atual secretário de obras aqui da capital, então nós estamos aguardando a agenda com o prefeito para tratar definitivamente dessa questão, mas já acionamos todos os poderes, o ótimo. legislativo, o executivo e o judiciário. Ai, ótimo. Ótimo, porque assim, a cidade é para todos, né? Ela é construída para todas as pessoas. Então, até me lembrei de uma obra da Fernanda Goldfuhl aqui, que eu tenho muito orgulho de dizer, nossa amiga e defensora pública, que Que também é uma mulher com deficiência isso, uma mulher auditiva, com a deficiência primeira auditiva, defensora pública do isso, do estado, Brasil, do com essa Brasil. Olha, deficiência. eu Aham. não sabia que era do É, Brasil. então ela tomou posse em 5 de janeiro desse ano. E ela tem um livro sobre isso, Cidades Acessíveis, né? Então, voltando à perspectiva de trajetória de vida, muito se caiu durante a vida inteira, se tropeçou, se virou o pé, calçadas, porque eu acho que os proprietários também eles não têm uma real consciência de que a calçada da frente da casa deles é uma responsabilidade ali, né? Não é tudo, todo espaço público não é necessariamente
tudo do poder público. Me corrija se eu estiver equivocada nesse sentido. Tem coisas que são do proprietário que ele Sim. precisa Sim. dar jeito naquela calçada. Tanto das lojas quanto Isso. das propriedades casas, o calçamento, Inclusive, quem eu cuida são lembrei de eles. uma outra cidade que eu fui e toda a cidade tinha piso tátil. Achei aquilo muito legal, só que quando eu fui olhar o piso tátil, ele era todo o sinalizador, todo de bolinha, porque acharam mais bonito. Ah, que E legal. é importante esclarecer aqui que o piso tátil, piso podotátil, que é o piso que nós, pessoas com deficiência visual, utilizamos como meio de acessibilidade para orientação e mobilidade nas ruas, nas calçadas, nos ambientes. Então, esse piso ele tem duas formas de sinalização. Tem as linhas retas e mais compridas, mais longas, que é uma sinalização de prossiga, Direcional, né? o direcional, exato, e a marcação com várias bolinhas, muitas bolinhas, parece até o Braille, né? Isso. O método Braille, que é uma sinalização de pare, de Alerta. alerta. Tem um obstáculo, tem alguma coisa ali adiante. Pode ser uma garagem, pode ser qualquer coisa. Isso, eles colocam nas travessias também. Isso. Então, mesma realmente, é importante atender essas normas, essa regulamentação, porque ela tem uma funcionalidade. Não é somente para bonito, eu vou fazer de bolinha ou vou fazer de listrinha, não é uma estampa de roupa. Ou então colocam da mesma cor do resto do piso. Daí, para nós que temos baixa visão, ele não é funcional. E Pro aí, cego, sim, né? e aí as pessoas vão dizer, não, mas não é para quem não enxerga, mas as pessoas com baixa visão nós precisamos muito do contraste. máximo de contraste possível. Tanto é que para descer uma escada, por exemplo, quando tem o sim. antiderrapante contrastando com o degrau, é perfeito. Maravilhoso. É perfeito, facilita muito mesmo. E aí a gente já pode ir entrando no nosso assunto, inclusive, sobre a baixa visão, que hoje é o foco aqui, e falar da bengala verde, que tá aqui nas minhas mãos agora. A Cris também tem a dela ali. A bengala verde tem diversas funções de identificação, de representatividade. Então, vou pedir, Cris, para que tu, com o teu conhecimento, fale sobre isso e a gente vai complementando. Certo. Bom, passei a vida inteira, né? Achando que eu só tinha um probleminha de visão, até descobrir a deficiência visual aos 17 anos, quando eu fui limitada de fazer um curso que eu gostaria de ter feito, que hoje em dia eu poderia fazer tranquilamente. Que era de quê? Técnico em radiologia. Ah, sim. Eu ouvi aquela frase, tu não vai conseguir, tu vai ser um profissional limitado. Expressão aqui que eu tô fazendo é olhos virados para cima. Sim. De mimimi. Então, assim, não fiz isso, fui fazer outras coisas, acabei saindo do segundo grau lá, da publicidade, propaganda, enfim, fui procurar minha turma no outro lugar, o ensino médio já foi mais fácil e eu sempre via pessoas cegas com suas bengalas brancas. E até que isso me levou, já vou chegar na bengala verde, muita hora nessa calma. Claro. Isso foi me levando a entender, tem umas pessoas cegas, né? Não, eles estão estudando. Inclusive, eu aprendi a andar de salto com uma moça lá de Gravataí, que é completamente cega, né? E eu disse, não, mas se ela anda com esse saltão, eu também consigo. Aí ela me ensinou a andar de salto, depois me ensinou o braille também. Então, a gente fazia umas sacanagens, assim, de escrever bilhetes em braille, deixar no setor, e ninguém sabia braille. Às vezes era só assim, bom dia. Sim. Deixei tal coisa para ti na geladeira. Muito bom. Assim, para sacanear, porque as pessoas, estão o tempo inteiro sacaneando a gente, né? Então, era uma colega de trabalho, que era cega. E ali eu fui percebendo o movimento de pessoas com deficiência, até que chegou uma situação na minha vida que queriam me aposentar por invalidez. Eu tinha feito um concurso de um cargo mais simples e num dado momento me mandaram para perícia médica, enfim, a minha visão ela foi tendo perdas, né, durante a vida. Sem o teu interesse. Isso, eu tinha um resíduo no olho esquerdo que me dava a possibilidade de ver cores e vultos, assim, mas eu não tinha definição de imagem. No olho direito eu tenho mais ou menos parecido, faço um parênteses, nós todas somos diferentes, mesmo tendo a mesma deficiência, tá? Ninguém jogou todo mundo no mesmo saco, todo mundo é igualzinho, pacotinho, etiqueta. Não,
tá? As pessoas são todas E se diferentes. juntar as três, não dá um Não, olho. não dá, Não dá um vidente se juntar as três. não dá um monocular, vamos É. ser um pouco mais. Vamos ser um pouco mais crítica, não dá um exato, monocular. Bom, então... Aí, né, enfim... Aí eu disse, meu Deus do céu, né? O que eu vou fazer agora? Não enxergo e tal, mas eu enxergo. E aí as pessoas me mandaram para uma perícia médica absurda, assim, porque eu já era servidora e ingressei nesse cargo por ser um cargo mais simples, né? Numa prefeitura de Gravataí, à época. E, então tinha 100 vagas, assim, eu passei, sei lá, na vaga 60 e poucos, porque era um cargo realmente mais humilde, mais simples, bem tranquilo. Inclusive eu não tenho nenhuma vergonha, porque isso faz parte da minha história. Eu fiz um concurso para auxiliar de serviços gerais na prefeitura de Gravataí e saí de lá presidente de tudo que tu pode imaginar, porque tu se lembra disso, Sim. né? Presidente de conselho, presidente de associação, enfim, foi eu acho muito importante o empoderamento financeiro da mulher, que a mulher possa ter o seu dinheiro, e o concurso me proporcionou isso, ainda que fosse um concurso mais humilde, que eu ganhava um pouco menos, bastante menos, mas ele me deu as oportunidades de estar perto de biblioteca, de estar no meio escolar, porque eu era uma servidora de Secretaria de Educação. Então, de estar naquele movimento escolar e ver como as coisas funcionavam, e tinha pessoas, professoras, enfim, chefias, assistentes sociais, todo mundo, pessoas muito legais, e que se saiu daquele momento de pena para o entendimento, aqui tem coisa diferente, aqui a gente pode fazer. Então, teve aquela percepção de que eu conseguia agregar pessoas. Eu lembro de uma vez ter chegado uma pessoa cega, um cara cego lá no local que eu trabalhava, na sede, e ninguém sabia explicar para o cara onde é que era a secretaria que ele queria ir, que era de assistência social, porque ele era um estagiário de serviço social. Hoje, assistente social há muitos anos, responsável até por um CRAS, se não me engano, mas o cara é cego. Aí, lembro que sempre tem a comunicação, né, por perto, e a secretária de comunicação, chama a Cris lá que ela vai saber como é que explica. Então, aí que tá. O nosso conhecimento, a nossa história de vida, a nossa legitimidade nos abre portas. E a partir do momento que eu atendi aquela pessoa, e todo mundo viu, eu escrevi em braille para ele o endereço do lugar que ele queria ir, explicar para ele que era cego, que tinha que atravessar a rua, depois ir para a direita, sem ficar sinalizando. Eu agora estou sinalizando aqui para lá, para cá, como fazem. Tá vendo ali, ó, Tá vendo ali a ponta e a pessoa é cega, poxa vida. Tá. Aí eu disse, não, assim, a gente vai atravessar. Eu dei aquela explicação, eu passei a ser vista de uma outra forma. Nesse meio tempo rolou essa perícia, o pessoal me deixou uma expressão bem antiga, né, encostar em benefício, e eu fiquei louca, assim. Eu disse, mas meu Deus, eu só tenho 20 e poucos anos. Sim. Não quero me aposentar de jeito nenhum. E aí eu fui para quem eu achei que ia poder me ajudar. Na época eu lembro que fui em todos os gabinetes da Câmara de Vereadores de Gravataí para que alguém me ajudasse. Nesse meio tempo eu recebi uma ligação da esposa do senhor Adão Zanandreia, nosso querido, né? Nosso fundador, eu acho, do movimento, fundador de tudo que se pode imaginar, da Casa Luiz Braille, enfim, de tudo, né? Ele foi encarregado da empregabilidade no Cine durante mais de 20 anos. Recebi um telefonema dele para que eu tinha ido no Centro Luiz Braille, enfim, que havia um encaminhamento. E resumo, o seu Adão me acompanhou nas minhas perícias médicas, fazendo o médico daquela ocasião, o perito, entender que eu poderia fazer uma outra atividade, que eu estava requerendo direito ao trabalho. Aí entra a nossa questão de garantia de direitos. Sim. Né? Então, nessa garantia de direitos, o seu Adão fez um papel fundamental na minha vida e na vida de quase todo mundo que a gente conhece, né, Gisele? Sim. Entrando e explicando para o médico, junto comigo, que eu poderia fazer outra atividade equiparada, né, ao meu salário. Eu não estava requerendo um salário, eu estava requerendo readaptação funcional, porque vocês sabem bem que no mercado de trabalho privado, né, o mesmo público,
tu como gestora pública, acho que também Sim. entende bastante isso. Às vezes a gente é escanteado, bota lá no cantinho Às fazer uma vezes. bobagem, É. né? Sim. Fazer uma bobaginha lá qualquer para dizer que eu tô cumprindo a cota. É um subaproveitamento Isso. porque Então, precisa manter aquele profissional. então foi aquela loucura de readaptação, e nisso o que, que aconteceu com essa readaptação? Eu passei a conhecer muitas pessoas que começaram a ir naquele local por causa do cego que tinha ido antes, Uhum. e começaram a me procurar, e aí as chefias começaram a entender, opa, ela tem um métier que a gente não conhece. Então eu comecei a trazer muitas pessoas com deficiência para dentro, Sim. e nesse contexto eu fui direcionada daí. Trabalhei na telefonia, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com essa moça cega, com um cara deficiente físico, amputado. Depois eu voltei para a Secretaria de Educação, onde eu tive a grata satisfação de trabalhar no serviço social e aí sim acompanhar as assistentes sociais, porque eu era do direito, fazia parte administrativa. Sim. Naquele tempo eu já estava iniciando meu curso de direito, que durou a vida inteira, porque a nossa vida é assim. Mas terminou. E a vida Terminou. não terminou, agora a vida segue. Não, aí acompanhar os alunos que tinham deficiência, especialmente deficiência visual, para auxiliar as estagiárias e as próprias assistentes sociais nesse entendimento das necessidades da VD e de tudo mais, atividades de vida diária e tudo mais que as assistentes sociais precisavam implementar naquela família. Aquilo foi enriquecedor, tanto que essa abordagem que a gente tem até hoje vem do serviço social, né? Eu agora encontro frequentemente a minha ex-chefe, já aposentada há muitos anos, assistente social de lá, porque também mora aqui em Porto Alegre, e isso é uma troca muito legal, porque elas me ensinaram muito e aprenderam muito comigo. E aí nesse meio tempo acabei fazendo parte da Associação de Deficientes Visuais de lá, até chegar à presidência e também a presidência do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência lá de Gravataí, onde a gente teve os primeiros passos, assim, que foram iniciados pela Nani, né, a Rosane Nardi, que foi a pioneira lá no Conselho. E a gente ia implementando, tudo era muito difícil, assim, era um outro tempo, era meados dos anos 2000, Sim. né? E lá nesse início de anos 2000, onde as pessoas esqueceram dessa possibilidade de me aposentar, para com isso, não quero, né? Tudo bem. Me deixa trabalhar. Me deixa Não trabalhar. tô pedindo nada demais, só o deixa- Eu podia estar óbvio. roubando, eu podia estar matando, mas eu só quero trabalhar. Isso. Tanto que conheci essas pessoas todas, inclusive a Dilson, Lisa, todos esses nossos companheiros de movimento aí, né, que foram me apresentados pelo seu Adão. Não me lembro bem se foi nessa ocasião que a gente se conheceu, Gi, porque eu já perdi as contas de quando a gente se conheceu. Nós nos conhecemos No em MIS. 2011, No MIS. quando eu me inscrevi para concorrer ao concurso de Miss e tu No eras a MIS. coordenadora do Presidente da concurso. comissão. É. Isso aí, me lembrei. Eu comecei a falar e me lembrei quando é que a gente se conheceu. E aí, o que que acontece? Com essa história toda de movimento, eu já estava, a gente conseguiu implementar algumas coisas, mas eu queria mais. Não, tá muito, né? Ainda quero mais. E eu fui estudar, eu fui continuar a estudar, e lia a apostila, olha só, na hora do almoço, com bastante dificuldade para mim e para a colega cega. Eu li em voz alta para nós duas sentadas na praça da frente da prefeitura. À época eu passei no concurso do Tribunal de Justiça e a colega não passou, mas depois ela foi para outro lugar, que ela acho que está até hoje. E isso foi em 2005. Mas lá eu já estava frequentando seminários e tudo mais em outros estados, conhecendo associações de cegos, esporte paralímpico. A gente tentou fazer um goalball. Sim. E conhecendo esse universo. E aí vocês, eu acho que vão se identificar, porque assim, ó, a gente tinha muito cego. Mas e daí? E nós, baixa visão, o que que a gente faz? Porque a gente enxerga, mas a gente não enxerga. E aí eu disse assim, e a gente chegava a pensar nisso, mas a gente usa uma bengala ou a gente não usa uma bengala? Isso vem muito da dúvida, porque a gente nunca foi muito acolhido pelos cegos, né? Graças a Deus, isso passou. Exato, isso passou, mas teve uma época, eu lembro muito bem, que tinha uma dificuldade dos baixa visão ser aceito pelas pessoas cegas, sabe? Sim, eu quase fui processada por ser uma Miss com baixa visão e não ser cega. Me lembro disso. Exato. É. Nossa, eu conheci Que a coisa. Gi pela polêmica, não conhecia a Gi antes da polêmica. Pô, não conheceu no desfile? Tava Não, maravilhosa. exato, não, no desfile Eu eu não. adorei aquilo, meu Deus. A minha mãe olhou pra mim, ai, tu não vai desfilar? Eu não, nunca fui desse negócio de beleza, Ah. né? E aí, quando a Gi concorreu,
porque eu estudei no Santa Luzia toda a minha vida, né? Hum. E aí o pessoal do Santa Luzia, as meninas principalmente, pá, Deus o livre. E alcança água aí, por favor. Claro. Mas assim, voltando para o foco, Fala. a baixa visão, a gente fala muito isso aqui, né, desse limbo que a gente viveu e muito vive ainda, como a Gisele Sim. disse, não há um acolhimento, hoje há um entendimento até por um respaldo legal, né, e sempre houve esse respaldo Sim. legal, na verdade, mas hoje por mais conhecimento, acesso à informação e esse entendimento de que as pessoas com baixa visão são pessoas com deficiência visual, mas a sociedade ainda tem dificuldade de compreender a baixa visão. O exemplo que nós citamos aqui anteriormente, mas para que o contraste do piso, enfim, se a Isso gente é não muito enxerga, importante. precisa ser só sensorial. Não, a gente ainda usa o resíduo visual para muitas atividades e principalmente para orientação e mobilidade. Hum. E a bengala, nessa história toda, ela, às vezes, ou na maior parte das vezes, ela não cumpre a função de bengala. A função que a bengala cumpre para a pessoa cega, por exemplo. Ah, exato. No meu caso, o meu olho, o meu resíduo visual tem um alcance razoável a ponto de não necessitar da bengala. Ele tem um alcance que ele é antes da bengala, ele chega antes. Sim. Então, eu me desloco muito com o resíduo visual, mas eu uso a bengala nas ruas para que a sociedade, para que as pessoas vejam que eu sou uma pessoa com deficiência visual e possam compreender a minha condição naquele deslocamento. Então, muito mais por identificação do que por orientação e mobilidade. Pois é. O meu é uma mescla. O meu é diferente da Gi, eu o não meu tenho também. a lateralidade ocular. Uhum, Então, se eu tô olhando pra ti, eu não enxergo o chão. uhum. Então, eu senti essa dificuldade. Eu fui passar a usar bengala com 25 anos de idade. Muito legal tu Tá. trazer isso aí, porque eu vou trazer E também aí, as eu diferenças. olhei assim, que nem no dia que teve o evento do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, eu olhei pra gente e disse assim, ó, aonde aqui a gente tá atravessando foi o motivo pelo qual eu passei a usar bengala. Porque eu quase fui atropelada por um caminhão na frente da prefeitura. Aí eu Meu disse, ó, Deus. eu não sou tão autossuficiente assim, eu preciso de uma sinalização, porque eu fiquei revoltada. Pô, não estão me vendo atravessar? Mas como é que eu vou cobrar isso se eu não estou Claro. identificada? Aí eu passei a usar, comecei pela bengala verde, hoje eu não uso a bengala verde, mas deveria, tá? Só pra deixar bem claro, eu não uso porque eu... Eu Enfim, Gosta comecei. mais da outra cor, mas isso, tudo é, bem. exato. Mas o movimento da bengala verde é muito importante. Então eu passei assim, mas como é que eu vou me adaptar à bengala se eu não preciso, que nem a gente falou, não preciso usar como um cego usa. Então eu aprendi, enquanto eu olho pra frente, pros obstáculos altos, porque o alcance visual vai de 1 a 2 metros forçando, com a correção da lente do olho esquerdo. E a bengala vai olhando o chão pra mim. E mesmo assim, ainda saio rolando às vezes por uma Quem questão, nunca? porque ele demora muito pra focar. Eu comecei a Tá. usar a bengala com 30 anos de idade, mesmo tendo a baixa visão, exatamente o mesmo resíduo visual a vida inteira. Sim. Mas Isso. por identificação, porque eu estava gestante e Ah, grávida, Perigoso. eu tinha medo, do que poderia acontecer, porque, como a Gisele disse, às vezes a gente quase é atropelado, exato. às vezes a gente é xingado, às vezes a gente quer pegar um ônibus, então eu sou muito rapidinha, eu consigo pegar, mas grávida já nem tanto. Então, eu comecei a usar bengala por identificação, porque eu estava grávida. Eu vou fazer uma compilação do que as duas falaram para me identificar nesse contexto, porque assim, de novo, trazendo que nós não fomos todos jogados dentro de uma caixinha com uma etiqueta, essas são pessoas com baixa visão, elas fazem tudo Tudo igual, são igual, tudo sim. amiguinho e estão todas na mesma situação. Não, isso até identifiquei assim pela perda significativa que eu tive esse ano, tá? Porque depois dessa fala aí que eu fiz antes, eu cumpri agora 25 anos de serviço público, ou seja, os concursos públicos foram o meu foco. Sempre tive as acessibilidades que eu precisava, as coisas ampliadas e tudo mais que eu requeria nos editais, mas as estruturas internas às vezes não compreendiam isso. Então, esse negócio às vezes de tu chegar atrasado no trabalho, porque tu não conseguiu pegar o ônibus, tu perdeu o ônibus ou tu não conseguiu atravessar a rua. Então, as necessidades de vocês, que são diferentes entre si e da minha,
Por quê? Há algum tempo atrás, eu conversando com a Gisele Ibe, até disse assim, Gi, como é que é para ti o uso da bengala? A gente começou essa conversa no telefone uma vez, né? Aí, porque assim, eu não preciso dela o tempo inteiro. Por exemplo, o dia que tá nublado, para mim é maravilhoso. Eu tô quase me sentindo uma vidente, assim, pá, tô enxergando. Aí, num dia desses, bem lindos, nublados, estou eu maravilhosa com o vestido, aquela Esvoaçante. esvoaçante verde, com uma fenda Como na uma perna, deusa! como uma Desfilando deusa, em Porto Alegre. desfilando, tentando ir pegar o meu T7 para ir pro TJ à época. Eu me estabaquei na CES Brasil, assim, ó. Jesus Cristo. Com a fenda, foi parar lá na minha cabeça. E aí, por quê? Porque diferente das gurias, né? Tá, o olho esquerdo eu não tenho mais nenhum resíduo, mas o olho direito eu tenho um campo até significativo, o alcance ele não é muito, mas o que que ele não tem? Noção de profundidade e desnível. Ai, Então tinha um sim. mini, um basalto mini levantado assim, e a minha sandália trancou. No que a minha sandália trancou, eu fui. E aí eu disse, opa, só um pouquinho. E aí eu fui fazer uma consulta, né? Eu cheguei toda machucada no trabalho, fizeram curativos no departamento médico e tudo. Eu disse, opa, só um pouquinho, tá mudando alguma coisa aqui. Eu fui fazer uma consulta, a pressão do meu olho estava 50, porque a minha patologia é o glaucoma, Glaucoma, que sim. causou a cegueira no olho esquerdo e baixa visão no olho direito, né? E eu disse, opa, só um pouquinho, agora eu estou precisando de ajuda. E claro, eu já frequentava as 3 associações de cegos que nós temos. Na verdade, eu frequentava mais 2, tá? Só que desde a enchente, eu passei a frequentar a União de Cegos, que é mais perto da minha casa, por causa do abrigo, eu fui lá voluntariar e tudo mais. Então, mas eu já conhecia as tecnologias, até por ter sido presidente de associação, então a gente já tinha esse conhecimento, mas casa de ferreiro, espeto é de pau. É muito mais tranquilo a gente auxiliar os outros, a gente entender a dor do outro, quando a gente tem que usar. Quando a gente está precisando de ajuda, eu só cheguei lá na União, parei na frente do Odilson, estou precisando de ajuda. E chegar nesse ponto é muito difícil, né? Exatamente, eu estou precisando de ajuda porque assim, ando caindo na rua, a pressão do meu olho está 50, tive que fazer uma cirurgia, às pressas, que eu disse assim, pode ser a semana que vem, porque eu queria acompanhar as colegas aí que estavam em processo eleitoral e eu queria interagir mais com as gurias nas suas campanhas e tal. E tinha outras coisas para fazer, porque a vida não para, a nossa vida é louca. Né, eu consegui em agosto fazer a minha aposentadoria por tempo especial da pessoa com deficiência, que eu acho que isso é um direito nosso, é uma garantia. Agora sim, agora eu quis me aposentar, porque eu tenho muitas coisas para fazer, Sim. né? Naquele tempo, por invalidez, eu não queria, eu não sou uma pessoa inválida, eu não me entendo dessa forma. Sim, e tu te aposentou, não por invalidez, e sim por Sim, tempo de serviço, de acordo com a legislação específica para exatamente, mulher com deficiência para visual. isso, moderada, isso aí. É. É, então eu cumpri esse tempo, tô milhares de planos, sonhos, um monte de coisa a fazer. Aí cheguei lá na União, eu preciso de ajuda. E aí entra uma parte muito importante, o apoio psicológico. Porque ninguém tira foto com o seu profissional de saúde mental, mas tira com o personal trainer, né? Eu sou uma. Eu tiro foto com o personal tranquilo. Tá pago. Mas aí, pago, tá? Inclusive, hoje eu não tô tendo, porque era hoje o horário do personal. Mas, tudo bem. Aí a gente eu conheço muitas pessoas que têm deficiências, não só visual, que não têm aceitação disso, que não se entendem dessa forma. E como a gente já viajou para lá e para cá, a gente sabe que o universo é muito maior, tranquilo a gente pedir ajuda, né? Então, eu fui muito bem acolhida lá na União de Cegos. Eu faço acompanhamento com a psicóloga toda sexta-feira para entender que as pessoas não sabem nada a respeito e que eu vou usar quando eu preciso. E olha, ontem eu passei quase o dia inteiro com a minha bengala aberta, porque eu fui para vários lugares, inclusive para Alvorada, peguei vários ônibus, fui um monte de lugar. E eu tô caindo menos, porque esses desníveis que eu não via antes, a bengala percebe para mim. Eu já voltei da praça do IAPI, que é perto da minha casa, de bengala até o meu prédio. Claro, chega na calçada do meu prédio, além de ter piso tátil, eu já conheço, eu já sei que não tem nada para eu tropeçar ali. Cris, desculpa te interromper, mas vai surgindo algumas dúvidas agora, tu Claro. falando, tranquilo a gente pedir ajuda. Uhum. Mas assim, quando nós estamos no contexto
das pessoas que também têm a deficiência, eu tenho uma compreensão sobre as deficiências, sobre a inclusão, é muito tranquilo, muito fácil da gente pedir ajuda ou da gente se sentir incluída. Hum. Mas quando nós estamos inseridas num contexto onde esse universo das pessoas com deficiência é muito distante, ninguém Muito. ali tem deficiência, ninguém entende Ah, sobre deficiência. claro. Vocês não acham que é estranho? É. Eu acho muito estranho. Eu me sinto estranha ainda, mesmo tendo toda essa militância, todo esse protagonismo em ambientes onde as pessoas são muito Hostis, distantes são desse hostis, tema. inclusive. Eu me sinto estranha ainda. E por vários momentos eu deixo de pedir ajuda. Mas eu vou te E eu dizer, banco, vou lá. Não, aí eu vou me atravessar aqui na frente da Gisele, que nós estamos pipocando aqui. Quem que eu falo? Não, mas é isso. Eu vou te dizer que eu não utilizei a bengala esse tempo inteiro, porque eu achava que eu não precisava, ou tô com um resíduo bacana, Uhum. né? Só que, particularmente, tudo acontece na minha vida ao mesmo tempo. Então, nesse contexto de que por exemplo, lá quando eu me formei, eu vi que não teve acessibilidade para mim no auditório, enfim, a minha formatura foi maravilhosa, a faculdade foi excelente, os professores até hoje receptivos, porque graças a Deus nós conquistamos tudo isso, né? Sim. Tu colou o grau com a bengala? Não colei, E aquela pediu época, guia? não sabe o que acontece? Eu pedi guia. Eu pedi, a produtora não me ofereceu esse serviço, muito embora tivesse uma moça preparada para isso, eu mesma a treinei extraoficialmente, Uhum. e ela se dispôs e a produtora não autorizou. Aí o que aconteceu? Um absurdo. Olha que bacana. A minha E uma produtora produtora- bem conhecida. A minha também foi bem tranquila. É. Não, foi tudo lindo, maravilhoso, mas olha só, sabe quando desce toda aquela fila no negócio lá do auditório da Sim. Fiergs, que tem aquele monte de degrau, até não sei Eu como- desci com guia. Tá. Aí o que acontece? Como a produtora não me ofereceu esse serviço, e eu bati o pé de toga lá na frente que eu queria, o colega da frente põe a mão no meu ombro e a gente vai. Ele parou toda a fila, está na filmagem isso, o meu colega me conduzindo, porque tinha degrau para descer, degrau para subir. Sim. Eu não sei como é que o cadeirante vai fazer aquilo, tá? Mas aqui o contexto é a baixa visão. Então, assim, o meu colega saiu, inclusive, na filmagem, Te ajudando. me ajudando, me auxiliando, porque durante Uhum. todos os anos, eu não fiz a faculdade, todo o curso na mesma instituição, eu fiz em duas, né? Sim. Então, e nas duas eu tive um atendimento muito bom para as minhas questões de acessibilidade, tanto na FMP quanto na Estácio, tá? Mas não posso falar pelas outras pessoas, eu falo pelas minhas necessidades, Sim. tá? E nas duas eu faço parte da comissão de acessibilidade, inclusive, ou prestei consultoria a respeito, né? Enfim. Eu me recusaria a ir sem guia. Aí, pois é, daí eu bati pé e tal. Acontece que o troço foi e o meu colega não se importou de travar toda a fila. E nós saímos muitas vezes, a filmagem da própria produtora destacou isso, que ele estava me conduzindo. Sabe Eu que subi o palco da Fiergs com a mão no ombro do meu colega e ele me posicionou no Sim. meu lugar. Eu fui conduzida, inclusive, para colar o grau, até a mesa de colação. Eu também. tudo, Eu tudo. também. Tinha dado- Maravilhosa, a Carol, nunca vou me esquecer dela. E ela foi super discreta. Ela não aparece praticamente nas filmagens nem nas fotos. De tão perfeito que foi. Isso foi muito louco, porque eu disse assim, sobre isso, eu disse, não, mas não me importo, ela disse, não, estarei com traje social e tudo, se dispôs, eu treinei ela, Uhum. e o dono da produtora disse que era o meu momento, tá, mas o meu momento requer um recurso de acessibilidade, O próprio que é o dono condutor. da produtora, da minha produtora, que eu fiz a formação em serviço social, ele me conduziu. Ele não tinha alguém preparado Sim, para isso. daí tu Mas treinou. eu conversando com ele, ele disse: não, eu faço para ti então. Gente, a minha produtora disponibilizou a menina desde o momento em que eu cheguei no local para coquetel, para me arrumar, enfim, para permanecer Depois, comigo se a gente até o descobrir que final. for a mesma produtora, eu vou infartar. Né? É. Bom, mas aí, passando esse fato da formatura, o resto tudo, porque assim, nós tínhamos até aquele piso com luzinha, com espelho, com não sei o quê, que eu já acho tinha até horrível, ensaiado. aquele monte de coisa, um monte de luz, eu me perco Não, todinha. eu ajudei a escolher aquilo, mas claro que eu ensaiei em cima Sim, né? show, Fiz sim. uma coreografia, inclusive a minha música de formatura não era nada dessas coisas, era a música do rei Roberto Carlos, Óculos, Charme desses óculos. Ah, Eu fiz legal. uma coreografia, inclusive, sobre isso, Ai, como que era legal. isso
eu era da comissão com mais duas, que uma era presidente e a outra minha colega. Nós decidimos sentar bem à frente da banca já para facilitar isso, né? Esse meu deslocamento e tal. Só que para poder tocar a nossa música inteira, a gente ia até o fim da pista e voltava. Nisso eu fiz uma coreografia para dar tempo de tocar o trecho da música que eu queria. Não tire esses óculos. Porque uma coisa importante, jovens, para vocês saberem. Quando eu tinha uns 15, por aí, 17 anos, eu não queria usar óculos. Isso piorou muito a minha visão. Então, parem com essa frescura, tá? Eu É também estilo. deixei de usar óculos por um determinado momento e por bullying na escola também, porque a Isso, Gisele por conheceu bullying. meu óculos lupa, né? Ah, é Mas o meu maravilhoso também. aquele Porque óculos eu lupa. usava um óculos Preto, o lupa meu era preto do super-homem, assim. e realmente, Muito assim, chama muita atenção. chama. Mas assim, E meninas, a aí, gente tem pouco tempo agora, Cris. Infelizmente, que o papo rola e se deixar, a gente fica aqui por muitas horas conversando. Nós vamos ter agora, no máximo, mais 15 tá. minutos de podcast. Então, eu quero ouvir de ti a parte mais técnica sobre o uso da bengala e sobre a bengala verde, porque eu Tá. acho que essa informação é importante ficar registrada a partir do teu ponto de vista. Certo. E a pontuação sobre a diferença, né, Ah, da isso. bengala verde com É a isso que bengala eu ia falar. branca Isso. também. Bom, agora em agosto, tá? Esse mês para mim muito importante, que é onde saiu a minha aposentadoria, onde é o mês das pessoas com deficiência. Na verdade, para nós todos os dias mas a semana acontece em agosto. No dia 2 de agosto, foi sancionada a Lei 14.951, que ela regulamenta as cores das bengalas para as pessoas com deficiência visual. Então, ficou estipulado, ela regulamenta que a bengala branca para as pessoas cegas, ou seja, as pessoas que não enxergam nada, enfim, que são identificadas como cegos, que não têm a Nenhum definição de resquício de imagem, visão. nem resíduo visual. A bengala verde para nós, pessoas com baixa visão, que tem vários níveis, tá? Não é tudo igual. E a bengala branca com vermelho para a pessoa surdo-cega. Então, Acho importante, Cris, quando tu fala vários níveis, mas caracterizar o que é considerado a baixa visão, porque não é só um problema visual, né? não é um problema Acontece visual. muito da gente falar que tem baixa visão, uma pessoa que usa óculos ou um grau de problema de visão, Problema. Dizem que eles chegar têm e dizer assim, problema. mas eu também tenho deficiência visual, também Não. sou baixa visão. Não, isso tem que passar por um oftalmologista, é o oftalmologista que vai definir a sua condição. Para outras finalidades, entrevista biopsicossocial, mas essas são outras coisas. O grau da deficiência visual, se é ou não deficiência visual, só o oftalmologista pode definir, não é o assistente social, não, é o oftalmologista, não é o tio da esquina lá do mercado ou Que é uma acuidade publicitária, visual exatamente, a acuidade visual que é menor de 30% no melhor olho. isso, diferente das pessoas com visão monocular, que podem Eu ter ia até falar isso agora. 100% de visão no olho que enxerga. Ou seja, nós não vamos ter carteira de motorista. E pessoas com visão monocular não são pessoas com baixa visão. São pessoas com Exatamente. visão monocular. Tampouco não são pessoas com deficiência visual também. É uma perda de funcionalidade que É. dá para tu chamar um monocular aqui para conversar sobre isso. E vai porque ser importante. porque assim, ó, é uma peleia isso aí. É. Porque, eu volto ao assunto da caixa com uma etiqueta, joga todo mundo dentro, né? Ah, tá, ele é monocular, então, beleza. Aí o monocular... E a pessoa com visão monocular não usa bengala, Não por usa, isso não não tem uma precisa. corzinha de bengala. Não tem corzinha de bengala, eles não não têm precisa de necessidade, software, não no precisa caso. ampliar nada. E aí entra o que eu quero falar muito, assim, sobre as ajudas e os apoios. Tu falaste muito bem sobre... quando estamos no nosso meio, é tranquilo pedir ajuda. Mesmo assim, há pessoas que não se reconhecem como pessoas com deficiência visual, seja ela cega ou baixa visão. Então, não é tranquilo para todo mundo. É tranquilo para a gente que já está mais evoluída, já andou, né? Já caiu muito por aí e já entendeu isso aí. No universo paralelo, externo, vamos dizer assim, realmente as pessoas são hostis, a gente fica com vergonha, mas aí eu tenho um ponto para te falar, que eu fui jubilada essa semana. Eu fiz questão de estar na minha organização, no meu órgão, onde eu orgulho de ter servido e continuo atuando junto à questão lá sindical. Fui receber a homenagem do nosso presidente lá, desembargador Alberto Delgado, fazendo jus ao que eu estava precisando, porque era muito ambiente cinza e tal, teve reformas, eu não conheço ainda bem as reformas do prédio.
fui com a minha bengala verde receber a minha homenagem. Me senti muito tranquila, muito confortável e reitero aqui o apoio que eu tenho da minha psicóloga, que eu acho muito importante, porque a gente não sabe tudo, a gente precisa de ajuda e não é feio pedir ajuda, de forma alguma, gente, não é feio. Sim. Pedir ajuda, pedir É auxílio. necessário. Eu não preciso da ajuda o tempo inteiro, mas quando eu preciso, eu quero poder fazer isso com tranquilidade. Nem ajuda demais, nem ajuda de Nem menos. de mais, nem de menos. Não sai, né? Eu sou capricorniana, me deixa. Me deixa. Se eu precisar, eu peço ajuda. Mas aí, então, assim, ó, não só a psicóloga, como eu fui aprender com as oficinas de tecnologia assistiva, lá com o meu professor Neymar, que agora está com o pezinho quebrado, os softwares e as coisas no celular para otimizar esse resíduo que eu tenho, para eu não ficar gastando meu olho para ler coisa que eu não preciso, ficar forçando. Então, fui aprender várias tecnologias de ampliadores, de dimensão de cor, de softwares, aplicativos de celular que eu posso escutar uma receita e fazer uma receita, que não são necessariamente os mesmos que os cegos usam. Alguns são, né? Tem Eu softwares não uso maravilhosos que leitor eu de acho. tela. Eu também não. Eu Mas também não. tem aplicativos aí que depois eu acho que uma pessoa cega pode explicar melhor, mas para baixa visão foi muito importante até ter um professor com baixa visão, porque ele conseguiu aproximar, eles me dizem assim, agora tu pode usar o teu resíduo. Não, agora tu não usa. Não, agora tu tem que treinar nisso. E aí eu perguntei para ele, tá, tu usa a tua bengala verde? Uso. Só que às vezes as pessoas não sabem e pensam que eu estou me fazendo de cego. Eu disse, aí é que tá, por isso Normal. que teve essa regulamentação. Claro que a gente quer usar bengalas de todas as cores, com bolinha, com listrinha, mas isso a Rosa. gente vai rosa, tem roxo, eu já vi, laranja. Só que a Dourado. gente vai deixar isso para depois que as pessoas se Estiverem acostumarem conscientizadas. com a nossa Sim. cor. Ah, ok, todo mundo sabe que a gente abaixa a visão, vai me ajudar lá a pegar o ônibus, o que eu tenho percebido também que o ônibus tem reduzido quando ele vê a minha bengala. Isso tem assim, ó. Ah, isso é Toda fato. semana. Eu faço isso, eu estendo, às vezes eu chego, as pessoas ficam me olhando, acho que é só pra não pagar o ônibus, A né? gente Ai, paga o sim. ônibus. Porque eu chego na parada caminhando, sem a bengala. Isso. Aí eu paro na parada de ônibus e abro a minha bengala. Mas Claro. isso pra quê? Pro motorista, sabe? Porque o ônibus eu não enxergo. Então, pro Eles passam motorista muito saber que rápido. tem uma pessoa sim. com deficiência visual ali. É. Mas aí a sociedade não compreende isso. Por que ela Mas chegou sem a aí, bengala e aí agora tá abriu a a bengala? oportunidade. Ontem Pra eu tava. palestrar. Isso, É. antes de tu chegar, eu estava conversando com a Gi sobre isso. Ontem eu estava num lugar diferente, né, numa outra cidade. Eu ganhei uma carona até uma parada onde passavam mais ônibus. Eu já atravessei a rua com a bengala, porque eu não sabia aquela rua como é que Até tu era. não conhecia o Não território, conhecia o território, já abri a bengala, parei e a moça que parou do meu lado assim, ah, mas tu enxerga um pouco, né? Eu disse, isso, eu enxergo um pouco, por isso a minha bengala é verde. Ah, eu não sabia que tinha cores. Isso é uma regulamentação nova, existe uma lei nova, então não é todo mundo que sabe. Daí ela ficou interessada, me auxiliou a pegar o ônibus, tranquilo, ninguém me incomodou, e eu pago a minha passagem, porque, né, Qual é o número da lei mesmo, Cris? 14.951, 14.951 de agosto, 2 de agosto. 2 de agosto de 2024. 2024. Fresquinha. Fresquinha. E tu não falou sobre a parte da bengala vermelha e branca. Eu só citei. Isso, Tá nessa mesma lei. tá nessa mesma lei. Isso, para surdo-cegueira, tá? E também acho que é importante a gente trazer, para quem nunca ouviu falar sobre o assunto, da onde que surgiu isso tudo, tá? A professora... Para finalizar, é importante. Isso, a professora... Me esqueci o nome, Ai, meu Deus do céu, fugiu o nome agora. Ela é uma professora argentina, tá? O primeiro nome me fugiu, o sobrenome de Maio. E ela ela pensou isso da bengala verde, lá em 1996, marquei porque foi o ano de nascimento do meu filho mais velho. Ela pensou essa bengala e depois veio para o Brasil com alguns movimentos, dentre eles o Bengala Verde Brasil, que passou a ter este nome, já existia desde 2002, mas passou a ter este nome em 2014, em razão dessa... Inclusive, eu fiquei sabendo da regulamentação da lei por este movimento. Então, assim, é um movimento que vem surgindo, mas as pessoas são tímidas e, pasme, os números são 6 milhões e 500 mil pessoas com deficiência visual, sendo 500 mil cegos e 6 milhões baixa visão.
pelo IBGE. Tá? Essa Nossa. informação do ano passado, ali de IBGE 2023. 6 milhões com baixa visão. Perla Maio. Isso, Perla. Aí, eu vim Tá. procurar aqui. Perla. É o nome de uma cantora também. Isso. Argentina. Eu não me lembro de onde. Tá, mas enfim. Foi em 1996 que ela pensou nessa identidade para as pessoas com deficiência visual, baixa visão. Justamente por isso, pelos constrangimentos que nós passamos como falsos cegos. Eu cheguei a ouvir o absurdo de cego da Shopee. Finge que enxerga. Finge que não Isso. Cega enxerga. do Paraguai. Isso E aí. escuto isso todos A os gente dias. odeia, tá? Principalmente aqui nós três que usamos óculos de grau, acho que é importante vocês entenderem que não é para melhorar a visão, é para limpar. E para não perder o resto. Exato, então é para fazer também uma proteção e também deixar um pouco melhor. Ele não dá alcance, ele dá definição. Isso. Então não é porque a gente usa óculos e está de bengala que a gente se faz. Até que porque nem eu- correção a gente deficiente. continua. Exato, deficiente visual. exato. Agora, para encerrar bem descontraída, que nem já me aconteceu muitas vezes quando eu tô no supermercado, aí eu olho os rótulos bem de pertinho, eu demoro horas no supermercado quando tô sozinha. Pra ler. E vou me virando. Mas sempre tem um para perguntar assim, mas e não dá para fazer uma cirurgia? Ai, sim. Aí eu tenho vontade de sempre. dizer, dá, mas eu não quis, eu gosto de não enxergar. Mas e não dá para usar óculos, não corrige? Dá também, mas eu tô curtindo a experiência de ter baixa visão, de ser cega. Eu já ouvi Tô pior. curtindo passar trabalho no supermercado. Eu já- Cirurgia e óculos pra quê? Não, Eu já imagina. ouvi pior. Ai, eu acho que tu deveria ter um pouco mais de fé. É. Eu acho que isso é falta de fé, por isso que tu não enxerga. Resta Então, só a fé. Gisele, lembrei agora, contextualizando no sentido divertido, de nós duas num evento esses dias, uma querendo mostrar para outra o aplicativo que lia os rótulos. Era o mesmo aplicativo? Ai, sensacional. ela com a cara enfiada no celular e eu também com a minha cara enfiada no celular. Ela lendo o procurando. nome do aplicativo dela e eu lendo o nome do meu aplicativo. Daqui a pouco ela diz o nome, eu digo, não, era o mesmo aplicativo que as duas Nós usam. queríamos ler um negócio que estava numa porta escrita, É. e aí eu queria abrir o aplicativo para mostrar para Gisele, e a Gisele Que também ele lê. era o mesmo aplicativo, que é o loucura. Lookout, que a gente usa, porque ele não vai me descrever toda a imagem, mas ele vai capturar os textos. Então, para rótulos, ele é maravilhoso. Que bom que existe a tecnologia. Já fica a dica também sobre os aplicativos, sobre a tecnologia assistiva, que hoje nos atende muito bem nessa funcionalidade, né? Tanto para pessoas cegas quanto baixa visão. E, Cris, agora a gente vai encerrar o episódio. Mas eu quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite, ter vindo aqui no Acessibilidade em Alta. Acho que pela nossa condição semelhante, né, de mulheres com baixa visão, a gente tem muita experiência para trocar, Foi uma juntamente com a conversa muito Gisele. rica, né? Legal. E então eu quero te deixar o convite para retornar aqui no Acessibilidade em Alta, para a gente manter esse quadro Gia ao Quadrado e que tu possa retornar aqui nesse nosso quadro para que a gente traga mais histórias, mais experiências e também mais avanços, como o dessa legislação que regulamenta as cores das bengalas. Então, vou pedir, por favor, já te agradecendo muito a oportunidade de te entrevistar, mas pedir, por favor, para que tu te despeça do pessoal, se coloque à disposição, se tu tiver interesse, né, para que a gente mantenha essa rede de apoio. Bom, eu que agradeço, né? E desculpa por demorar tanto para conseguir vir, porque esse convite já vem faz um tempo. Eu fico acompanhando outros convidados e acabava nunca vindo, então eu que quero agradecer muito essa oportunidade. Eu acho que ela se deve também muito à minha necessidade de ter usado a bengala verde de setembro para cá. Quando eu fiz a minha cirurgia, eu disse, não, eu liguei para a Gisele, agora eu quero falar sobre esse assunto. Ela, então tá, fechou o tema, é isso que a gente vai falar. E aí, para as pessoas que nos acharem pela rua, com ou sem bengala, não incomodem, ofereçam ajuda, sabe? Porque às vezes a gente vai estar de bengala, às vezes a gente não vai estar. Se a gente tiver, ofereça ajuda, mas não sai carregando a gente também, que nem o açucareiro. Tá bom, pessoal? Um beijo.
para as Gisélias e para todo mundo que está nos Foi acompanhando. um prazer, Cris. Eu acho que a tua história, a tua lida, o como tu se desenvolveu, como foi a luta desde o início, eu tenho certeza que a Gi também ficou pensando, pai, eu passei pela mesma coisa. Se a gente fosse interrompendo toda hora, a gente ia fazer uma troca aqui. 3 Tipo, dias. Uma série. Nossa, Nós sim. podemos fazer uma série, Baixa A Visão. gente pode fazer Podemos. parte 2 e 3 com É. a Cris na mesa aqui, que não vai dar tudo, né? Porque eu acho que é uma relação onde às vezes falta um pouco da nossa conexão, né? A gente fala muito que o pessoal cego, eles têm as histórias deles e nós temos a nossa e a gente se entende muito melhor, né? Então, Mas são coisas interligadas. quero eu acho te que a agradecer receptividade tá e melhor. agradecer também ao público que está com a gente, fazendo com que isso tudo aconteça, porque isso é sobre nós, mas também é para vocês, né? Tudo isso para poder informá-los da bengala verde, da bengala branca, da bengala Branca com com vermelho. vermelho, exato. Então, quando eu comecei a usar bengala, foi pela bengala verde, hoje eu não utilizo mais. Eu passei a fazer até um folderzinho, acho que nem a Gi sabe disso. Quando eu fiz um folderzinho de tanto que me perguntava, eu não tinha mais saco de responder. Às vezes tu não tá com saco. Aí eu puxava do bolso e dava voz sobre isso aqui, ó. Hoje em dia eu não faço mais isso. Hoje em dia eu tô um pouco mais acessível, mais sociável. Aí a gente Eu conversa explico, mais. eu explico. Então é isso, gente. A gente fica por aqui. Vamos dar um tchau caloroso, porque a Cris provavelmente vai voltar. Temos muitas coisas ainda a serem debatidas. Então, muito obrigada, Cris. Muito obrigada, Gi, de novo pelo nosso quadro. Estou estendendo a mão para você. Obrigada. Acessibilidade, sim, descrição. Porque a gente deixa de gente no vácuo estendendo a mão. Exato, Mas eu tô focando no teu rosto, eu já não enxergo o resto. exato. Por isso que eu aviso. É legal Mas que daí o pessoal vai entendendo como tudo é diferente, mesmo com... é um outro universo, né? Nós É, iniciamos o projeto do Acessibilidade em Alta com um episódio justamente com este quadro, G ao Quadrado. Foi nosso primeiro episódio a ir ao ar. Convido todo mundo a assistir ou revisitar esse episódio. Nós falamos justamente sobre a baixa visão. Hoje nós trazemos aqui mais uma experiência de uma mulher com baixa visão neste último mês do ano de 2024, no Dia Nacional da Acessibilidade, que estamos gravando, trazendo uma temática que é muito cara para nós, muito importante para mim também, especialmente, que é a acessibilidade para pessoas com baixa visão, que é o que me coloca nesse universo das pessoas com deficiência, embora hoje a gente tenha uma relação e um entendimento sobre todas as deficiências que fazem parte, né, deste mundo. Mas quero agradecer vocês, gurias, sempre uma satisfação estar com vocês, essa conversa. Quero agradecer o Francisco, nosso editor, e que nos apoia aqui em todo o suporte do podcast Acessibilidade em Alta. Agradecer ao nosso público que nos assiste. Por favor, curtam esse vídeo, deixem seus comentários, se inscrevam no canal e compartilhem esse episódio com todo mundo que for possível para a gente levar a informação adiante e também ajudar o Acessibilidade em Alta a crescer aqui no YouTube. Muito obrigada, até o próximo episódio. Um beijo e tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau.